Passo numa rua que tem um colégio que não está sendo mais ocupado. Cara, e eu olho que na entrada desse prédio, né, que já não é mais uma escola, que está lá, eu passo na porta, cara, está crescendo um mato. Então você percebe que existe um fenômeno que a natureza, ela tenta reocupar o lugar, ela tenta tomar conta novamente daquele lugar, ela tenta ocupar aquilo. E eu falei de The Last of Us, se você não viu The Last of Us, a gente tem The Walking Dead. Quem ainda assiste o Walking Dead, hein, gente? Quem assiste, né? Cara, porque tem gente que tá indo aí, ó, 9ª temporada, teve spin-off. Cara, eu não sei se você viu a série, mas, cara, tava tudo desocupado, morreu uma galera, a galera virou zumbi. E aí quando o pessoal andava, né, pelas casas, as casas estavam tomadas por árvores, por plantas, né, fungos crescendo na parede. Então esse fenômeno, gente, sucessão ecológica, é um fenômeno que é natural, tá? A natureza, ela tenta reocupar as áreas. É como se a gente tivesse tomado o espaço da natureza, a gente tem que fazer esforço, e alguém pode falar assim, mas Rodrigo, por que na minha casa não está crescendo fungo na parede? Porque eu creio que você limpa a sua casa, faz manutenção, pinta, lixa aquilo lá, você varre a tua casa, por isso que não cresce. Então a sua casa está sempre passando por uma manutenção, por uma higienização. E aí aquele lugar está sempre limpo. Mas se você parar de fazer isso, vai dar merda. Vai crescer fungo e vai começar a rolar esse fenômeno chamado de sucessão ecológica. Antes que não tinha nada, começa a ocupar aquele lugar e de repente aparece uma galera ali, né? Olha que coisa, né? Olha aí. Prof, o que você acha de o trem de amanhã? Trem de amanhã, o trem do amanhã, é aquele que a sociedade toda vive dentro de um trem? Que o trem não pode parar? Será que é esse? É esse? Cara, teve até a série. A série é bem mais ou menos, né? Mas o filme eu acho que era maneiro. Inclusive, acho que o protagonista era o Capitão América, né? Era o Chris Evans, né? Eu achava maneiro aquele negócio ali, né? Aquele que tacaram bomba de gelo na atmosfera. Ih, não sei, né? Não sei. Deixa eu ver aqui mais. O fã número 1 de The Last of Us. Cara, The Last of Us é muito bom. Desculpa aí, tá? Tanto o jogo quanto a série. Porque geralmente, quando o cara adapta alguma coisa de jogo, fica uma merda. Mas no geral, vira um lixo. Mas The Last of Us ficou muito bom. Outra adaptação de videogame que foi para o cinema que foi muito bom é o Mario. Quem viu esse último filme do Mario? Mario Bros. Cara, muito legal aquele filme. Adorei. Então vamos pro quadro, gente. Vamos detalhar isso que é a sucessão ecológica. Então, primeira parada, gente. Sucessão ecológica é um fenômeno. Olha aqui, ó. É um fenômeno natural e gradual. Se não houver intervenção humana, vai rolar esse fenômeno. E gradual é porque ele vai acontecendo aos poucos. Porque, por exemplo, você saiu para ir no mercado. Quando tu voltar, vai ter um musgo crescendo na tua parede? Não vai. Então leva muito tempo para isso acontecer. Então, sucessão ecológica é um fenômeno que é natural e gradual, responsável pelo aparecimento de uma comunidade. Ou seja, vai aparecer um galerão naquele ambiente, né? Vai aparecer um galerão. E nós temos dois tipos básicos de sucessão ecológica. Então, vou botar aqui, ó, tipos de sucessão. Então, a gente vai ter dois tipos básicos de sucessão. O primeiro tipo, eu vou botar aqui... Eita, caiu uma régua. Então, o primeiro tipo é uma sucessão primária. E olha só, o que seria uma sucessão primária? Gente, sucessão primária é aquela sucessão que começa num lugar que não tem nenhum ser vivo, não tem nada. Que começa do zero, tá? Então, se você pegar, por exemplo, uma pedra, naquela pedra não tem nenhum ser vivo, e joga aquela pedra no meio do mato, você vai ver que vai aparecer alguns seres vivos ao redor daquela pedra. Pode aparecer líquen, pode aparecer fungo, pode crescer musgo. Então, quando aquela sucessão acontece e não tem ninguém, nenhum ser vivo, ela começa do zero, é um exemplo de sucessão primária. E aí, um exemplo que eu queria dar para vocês é o seguinte, sabe aquelas ilhas do Oceano Pacífico que tem vulcões? Então imagina uma ilha linda, que tem uma floresta, tem animais, cara, e tem um vulcão no meio. E o vulcão entra em atividade. E o que vai acontecer? Esse vulcão em atividade começa a liberar lava, magma. E aquele magma quente vem escorrendo assim pelo vulcão, ó, e vai lambendo tudo da ilha. Gente, acaba com tudo. Vai limpando, ó, vai varrendo aquilo tudo. E aí aquela ilha morreu, acabou.
Acabou os seres vivos porque todo mundo foi queimado pelo magma, pela lava. Só que aí depois de 20, 25 anos, 30 anos, aquela ilha começa a ser reocupada. Pô, se essa ilha começa a ser reocupada, rolou uma sucessão, que foi um fenômeno gradual que levou ao aparecimento de uma comunidade nova ali. E como não tinha ninguém, isso é um caso de sucessão primária. Então o que é a sucessão primária? É aquela que não há remanescentes da comunidade anterior. Não sobrou ninguém, gente. Começou do zero. Não sobrou ninguém. E qual seria o exemplo de sucessão primária para você colocar aqui, ó? Ilha com erupção vulcânica. Nossa, que parada. Então, ilha com erupção vulcânica. Deixa eu liberar aqui para você olhar. Gente, julgue a minha letra. Vocês acham que eu fiz uma letra bonitinha agora? Eu melhorei? Porque na aula que eu dei agora há pouco de Bio 1, fui criticado. Falaram que minha letra é muito feia. Tentei melhorar. Vê aí que nota eu tô merecendo, gente. Vamos ver aqui. Deixa eu ver as perguntas. 12 macacos. Mandaram aí, ó. Deixa eu ver. Eu, kkk. Pensar na Bahia. Cadê? Vamos ver. Pensar no quê? Rodrigo Fã, aranha. Vai dar aranha. Vai. Só consigo pensar no Bahia. O Bahia joga hoje, gente? Tem Bahia e Vitória. Bahia e Vitória? Eita. Qual é o teu time, Renan? Sou Vasco. Que bom. Mandaram um recado aí pra tu, viu? O pessoal não perdoa. Eu também sou vascaíno, Renan. Tá difícil a nossa vida. Mas tem uma coisa boa, né? Os próximos 15 dias o Vasco não vai ter nenhuma derrota. Cadê? Prof, o que é líquens mesmo? Esqueci. Eu sei. É bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero? Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro! Assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. Dia de Fortaleza e Ceará. Também tem Fortaleza e Ceará, gente? Olha só. Fácil de entender. Recebi muitos elogios. Muito bom. Desgraça de anúncio. Opa, não, que isso. Vamos lá. Voltei, Renan? Então vamos lá. Cara, então essa é a sucessão primária. E agora a gente tem uma outra sucessão. Se temos uma primária, adivinha qual é a outra, gente? Adivinha? Vamos ter a chamada sucessão secundária. E olha só, se a sucessão primária não tinha remanescente, adivinha só como é que vai ser o conceito da secundária. Aqui, ó, a remanescentes da comunidade anterior. Então vai sobrar alguém. E eu gostaria de dar um exemplo para vocês que está muito ligado à história do Brasil e à história do meu estado, que é o Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, o estúdio aqui do ProEnem, ele fica num bairro chamado de Barra da Tijuca. E Barra da Tijuca é a mesma coisa que Tijuca? Não. Tijuca é um lugar, Barra da Tijuca é outro. E lá na Tijuca, nós temos... Na Tijuca nós temos um lugar chamado Floresta da Tijuca, que é considerada, né, uma grande floresta urbana da Terra. Talvez a maior floresta urbana do planeta Terra. E, originalmente, se eu estou no Rio de Janeiro, qual você acha que seria a vegetação que deveria estar no Rio de Janeiro, por exemplo? Nos estúdios do ProEnem, não era para ter um prédio aqui, era para ter Mata Atlântica. Então, o original lá da Floresta da Tijuca era para ser Mata Atlântica. Mas, durante o Brasil colônia, aquela área que hoje é a Floresta da Tijuca virou uma fazenda de café, virou uma plantação de café.
E durante o período colonial, extraía-se café dali, para ganhar um tutu, ganhar um din-din, ganhar um ouro. Só que, gente, chegou o Brasil Imperial. Passou o Brasil Colônia, chegou o Brasil Império. E Dom Pedro II, o que ele fez? Ele acabou com essa fazenda de café. E ele fez um processo de reflorestamento ali. Então a Floresta da Tijuca, ela não é vegetação da Mata Atlântica nativa. Tem plantas ali que não eram dali e o Dom Pedro II levou para lá. Só que tem sobras da Mata Atlântica, sobraram alguns focos de Mata Atlântica. Então aquilo começou a ser ocupado novamente, mas havia remanescente da Mata Atlântica. Então, um exemplo lindo, maravilhoso, que quem não conhece, quem não é do Rio, quando você vier ao Rio de Janeiro, não faz só aqueles rolês básicos, né? Ah, eu vou na praia de Copacabana, vou ter aquela experiência carioca ali em frente ao Copacabana Palace, vou lá no Cristo, Pão de Açúcar. Não, marca um rolê na Floresta da Tijuca, que é um lugar muito maneiro, e você vai ver que lá é um exemplo de sucessão ecológica do tipo secundária. Por quê? Porque sobra alguém que estava lá anteriormente. Então o exemplo que eu vou botar aqui, ó, vai ser a Floresta da Tijuca. E eu vou trazer um outro exemplo, porque o pessoal fala assim, ah, Rodrigo, tu fica só valorizando a galera do Rio. Não, vou agora valorizar a galera do Centro-Oeste. Quem é do Centro-Oeste aí? Pessoal, Tocantins, cadê Tocantins? Cadê? Tem Tocantins aqui com a gente hoje? Tem? Cadê Tocantins? Tem Tocantins? Tem Goiás? Temos a galera do Distrito Federal? Temos aí o pessoal aí, ó, Centro-Oeste brasileiro? Cadê a galera aí? Cadê? E quando eu falo do Centro-Oeste brasileiro, tá lá, né? Tocantins, Cerrado. A gente tem o Cerrado que não é só do Centro-Oeste, né? Ele pega um pedacinho de Minas Gerais, pega um pedacinho ali, ó, da região norte. Então, o Cerrado tá bem no meio. Cara, e o Cerrado? Opa, temos Goiás aí, ó. Para aí. Não, eu quero Tocantins e quero Goiás, né? E o Nordeste, o Nordeste tá aí, firme e forte, né? Eu sou do Sul, Paraíba, né? Cara, eu queria Centro-Oeste, porque eu quero falar de Cerrado, mas olha só, tem um pouquinho de Cerrado no Nordeste, tá? Deve ter algumas áreas que o Cerrado chega ali. E o Cerrado, ele é um bioma que no inverno é muito seco. E o que acontece no Cerrado no inverno muito seco? Cara, pode ter incêndios espontâneos. O incêndio pode rolar de bobeira, à toa. E o fogo vai lá, ó, e lambe. Só que o Cerrado, ele tem uma característica. As raízes do Cerrado, gente, são raízes profundas. E por serem raízes profundas, quando o fogo passa, mata a parte superficial da árvore. Mas as raízes tão profundas ficam ali. E o que o Cerrado faz? Ele se reergue. Inclusive, tem sementes do Cerrado que só germinam após o incêndio. Então, o fogo que deveria te matar é aquilo que vai fazer você germinar e dar muitos frutos. É quase uma palavra de autoajuda, né? Ativei o módulo Rodricoach agora, né? Então, para você não padecer no meio dos incêndios da sua vida, o que você precisa? Ter raízes profundas. Quanto mais profundas as suas raízes, maior vai ser a sua resistência aos momentos de adversidade, às grandes queimadas, aos grandes incêndios. Então não desista, persevere, crie raízes. Então, a galera do Centro-Oeste, o Cerrado é um exemplo de sucessão ecológica secundária, porque o fogo passa, lambe tudo. Mas as raízes profundas fazem a planta germinar novamente, a planta crescer novamente. Olha aí, né? Muito bom, né? Lembra da Bahia? Olha aí, Mona Lisa, Bahia, né? Cara, Bahia eu vou falar daqui a pouco, numa aula quando eu chegar nesse capítulo Bahia. Que eu vou falar sobre buqueca de cerimônia, quando a gente falar de crustáceos vai ter isso. Vou falar também da buqueca baiana versus a capixaba. Era perguntão. Olha aí, Aisha de novo, deixa eu ler aqui. Professor, já que sucessão ecológica é remanescente da comunidade, então o fato de algumas cidades estarem correndo de ser invadidas pelo mar tem a ver com isso? Cara, na verdade não, né? Esse processo, né, do mar invadir está relacionado ao aumento do nível do mar, que está associado ao aquecimento global, que faz o degelo, né? Daqueles gelos que ficam nos Alpes, né, nas montanhas, aquele gelo derrete, vira água e sobe o nível, né? Então são mudanças climáticas, não é um fenômeno de sucessão ecológica. Sucessão ecológica é o que a gente está vendo, por exemplo, se deixar uma cidade abandonada, tipo The Last of Us ou até mesmo The Walking Dead. Cara, aquilo lá é reocupado. Aquilo sim é um exemplo de sucessão ecológica. Agora, vamos para o próximo item da aula. Chernobyl, cara, que belo exemplo, né? Cara, Renan não tá de bobeira não, Renan aqui, ó. Vai fazer o Enem esse ano, Renan? Tá com cara que vai fazer, hein? Esse ano não, esse ano não me tiração.
Mas olha só, gente. Cara, Chernobyl, pô, e tem uma série também muito boa, né? Tá lá no HBO Max, que agora se chama Max, fazendo propaganda pra eles. Pô, eu não ganho nenhuma assinatura de graça, olha aí, ó. Cara, mas tem lá uma série que é incrível, chamada Chernobyl. E, pô, a parada lá deu merda, né? Deu uma merda muito grande e a galera não pode ir, né? Então tem uma zona de segurança, que aí tem um parque, tem aqueles carrinhos bate-bate, roda gigante. Cara, as pessoas chegam lá naqueles prédios, que eram os prédios dos funcionários da usina de Chernobyl, tudo vazio. Cara, lá rolou um exemplo de sucessão ecológica. Então se você tiver, pô, pesquisando alguma coisa sobre Chernobyl, vai ver que a natureza tentou ocupar aquele lugar lá. Porque para os seres humanos não dá, porque a radiação ainda, pô, é grave. Mas eu sei até que tem hoje, né, passeios. A pessoa vai lá, paga, fica algumas horas para ver aquele lugar macabro e vem embora. Então tem gente que peita, né, esse tipo de rolê. Ah, qual o seu rolê hoje? Você vai viajar pra quê? Ah, não, eu vou ali na Rússia, né, na Ucrânia, sei lá onde é, pegar uma radiação. Nossa, que belo rolê, né? Deixa eu ver a galera aqui. Então a Luana perguntou assim, explica de novo a secundária. Qual a diferença? Olha, apareceu o Goiás, hein? Então qual é a diferença? Na primária não sobrou ninguém, começou do zero. E a secundária sobrou alguém. Então tem uma galera nova, mas tem uma galera antiga. Então a secundária é isso. Sobrou alguém da comunidade anterior, né? É a Ucrânia, a Ucrânia. A galera mandou aí, a Ucrânia. Chernobyl é na Ucrânia, né? Na Ucrânia. Obrigado. Pessoal, é bom de geografia. Meu negócio é biologia, gente. É porque quando deu merda, era República Soviética, né? Era União Soviética. Ó, Renan estuda de graça, olha aí, mandaram essa aí, ó. Alice in Borderland. Cara, o pessoal está muito sério. Vocês estão estudando mesmo, gente? Ou vocês estão vendo só série? Fala sério pra mim, manda um papo. Vamos lá, vamos ver aqui as etapas da sucessão. A sucessão ecológica, ela tem 3 etapas básicas. A primeira, que é quando começa, se chama ecésis. Ecésis é o começo, tá? E na ecésis, a gente vai ter um grupo de seres que serão chamados de espécies pioneiras, que são as espécies que começam a sucessão. É a galera que chega primeiro. Normalmente são os líquens. E eu sei que teve perguntinha no chat hoje sobre líquen. O que é líquen? Eu dei na aula, se não me engano, 3. O que é o líquen? É uma associação de fungos com algas. E normalmente é o líquen que aparece primeiro. Para quem nunca viu, já viu no tronco das árvores que aparece uma mancha? Aquilo é um líquen. Nas paredes, às vezes, aparece uma mancha. Mas é fungo. Na verdade, é fungo associado com uma alga ali, tá? Uma alga unicelular. Então, os líquens são exemplos de seres que são espécies pioneiras, que começam a sucessão, que causam a primeira etapa, que é a ecésis. Além dos líquens, as cianobactérias podem também começar uma sucessão. Então, meus lindos, minhas lindas, olha aqui. A gente tem ecésis, que é a primeira etapa. Aí depois, nós temos uma segunda etapa chamada de séries ou sucessão. E quando a sucessão chega no seu final, nós chegamos na fase do clímax. E é justamente aqui no clímax que a gente vai ver que essa galera atinge a estabilidade. E aí eu queria mostrar para vocês agora, deixa eu só dar um espacinho aqui para você dar o print, para você conseguir ver o que está escrito aí, né? E aí, enquanto isso, o professor Rodrigo se hidrata, né? Dá aquela olhada agora no chat. Gente, agora vem para o slide aqui, vem aqui. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês de sucessão ecológica. Aqui, a gente tem uma rocha nua, tá vendo? Só a pedra. Cara, imagina, passou um vulcão, lambeu tudo, sobrou só isso. E aí, olha o primeiro carinha que apareceu depois de um tempo. Líquens e musgos. Ah, apareceu os líquens e musgos. Já deu uma mudada aqui. Aí depois apareceram ervas e pequenos arbustos. Ficou um pouquinho mais complexo. Aí depois de um tempo, o que aconteceu? Matagal com arbustos, ó, ficou mais denso. Aí apareceram pinheiros abertos e, por último, carvalhos e videiras. Olha aí que maravilhoso, olha aí que lindo. Então, gente,
foi se tornando complexo. Então, essa primeira etapa que apareceram os líquens é a chamada ecésis, onde aparecem as espécies pioneiras, os primeiros seres. Aí os outros processos são chamados de séries ou sucessão. E quando chega aqui no final, que é onde atingiu a sua maior complexidade, a gente diz que atingiu o clímax. Lembra, o que é o clímax? O clímax é o auge, é o ápice. Então aqui a gente chegou no ápice, né, desse processo. Então isso aqui é uma imagem que mostra uma bela e linda e maravilhosa sucessão ecológica. E quando a gente tem comunidades que estão no clímax, a gente chama essas comunidades de biomas, que é uma outra aula que a gente vai ter com vocês. Cara, os biomas são vegetações muito importantes. E no Brasil a gente tem caatinga, tem cerrado. Ó, pessoal que é do sul, né? Qual é o bioma famoso aí no sul? Eu vi que tinha gente no chat aí no sul. Qual é o bioma do sul? Eu quero 2 biomas que tem na região sul do Brasil. Tem um que é bem típico do Rio Grande do Sul e tem outro que aparece ali, ó, no Paraná, Santa Catarina, né? Cadê? Pampas, olha aí, ó. Padaria. Ô, Fael, é pradaria. PR. Padaria, né, é um outro negócio, né? Então o nome do negócio é pradaria. A pradaria gaúcha é chamada de pampa. E a gente também tem a floresta de araucárias. Tudo isso aí, gente, são exemplos, né? Olha aí, a galera lembra. Pampa e araucária. Manuel, porra, nosso... Olha aí, o pessoal tá demais, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, a Ju, cadê a Ju? Ju, mandou aqui, ó. Mandou pra mim. Prof, os ácaros fazem parte dos líquens? Não, não fazem. O ácaro, para quem não sabe, que causa alergias respiratórias, os ácaros são aracnídeos. É do mesmo grupo das aranhas. Nossa, meu Deus! E os ácaros não fazem parte dos líquens, porque os líquens são associações de quê, gente? De fungos e de algas. Muito bom. Pampa e araucária. A galera tá demais, né? Tá demais. Olha aqui. Calma aí, a Júlia mandou um perguntão. Explica uma coisa. Como podem os líquens serem algas e estarem fora da água? Eu não entendo. Olha só. Quando a gente fala de alga, ô Júlia, todo mundo pensa naquelas algas, tipo a alface do mar, aquela alga que enrola, né? O japonês. Mas a alga, ela pode ser unicelular, né? E um outro tipo de organismo que pode se associar aos líquens são as cianobactérias. Então pode ter cianobactéria associada a fungo e não necessariamente a uma alga. Tudo bem? Espero ter respondido. E, gente, então vamos ver aqui. O que acontece numa sucessão, né? Você vê que a gente tem um substrato inicial, que poderia ser aquela rocha nua, que estava nessa imagem aqui, tá vendo? Então a rocha nua seria esse substrato inicial. Aí apareceria, né, as espécies, a comunidade pioneira, que eu escrevi no quadro chamada de ecésis. E aí depois vem os seres intermediários, que seria as séries. E quando finaliza, chega no clímax. E uma parada muito interessante é que ao longo da sucessão a complexidade aumenta. Porque olha só, gente, aqui tinha uma galerinha e com o tempo foi aparecendo o quê? Um galerão, aparecendo vários seres. Então ao longo da sucessão a complexidade ela aumenta. Mas Rodrigo, e esse gráfico vermelho? Ele coloca variabilidade das condições ambientais, ou seja, antes da sucessão começar, o clima varia muito. As condições ambientais são muito variadas, porque não tem ser vivo para sustentar aquilo. Só que ao longo da sucessão, o que acontece com o clima? Ele se estabiliza, ele diminui a sua variação. E você pode perceber que quando eu falei de clímax, eu falei que era bioma. E na aula de geografia que você teve lá no ensino fundamental sobre biomas, cara, tu vai lembrar, todo bioma tinha um clima característico. Por exemplo, Caatinga, o clima era semiárido. Então, reduziu a variabilidade das condições ambientais, ou seja, estabilizou, reduziu a variação, ele ficou mais estável. Se a gente pegar, por exemplo, os Pampas, o pessoal gaúcho aí, né? O pessoal gaúcho que estava aí, né? Deve ter mandado, ó, Pampa, o clima é subtropical, né? Então, o pessoal brilhou aí, né? Ah, pô, Maria Eduarda mandou aqui um negócio muito legal, né? Pra gente poder comentar. A tragédia de Brumadinho seria um exemplo de sucessão ecológica primária? Depende. Se foi uma área que foi completamente destruída e apareceu uma comunidade nova, é primária. Agora, Maria Eduarda, se sobrou alguma coisa, é secundária. E aí algumas pessoas vão perguntar assim, mas Rodrigo, como é que eu vou saber disso numa questão? Simples, leia enunciado. Deixa eu ver se eu tenho uma questão aqui para ilustrar. Renan, deu ruim aqui, ó. Passa mais uma. Tá indo não aqui.
Vai mais uma, tem uma questão que eu vou falar exatamente disso. Cadê? Será que ela tá aqui? Essa aqui. Enem PPL. E a gente vai falar de PPL daqui a pouco, ó. Surtsey é uma ilha vulcânica situada perto da costa sul da Islândia. Eita! A erupção vulcânica que lhe deu origem ocorreu na década de 1960, o que faz dela, seguramente, a ilha mais nova do Oceano Atlântico. As primeiras espécies que aí se fixaram foram musgos e líquens. Então a galera que chegou primeiro, ó, a Ecésis, foram musgos e líquens. À medida que as aves foram fixando-se na ilha, as condições do solo foram melhorando e as espécies vegetais mais complexas puderam iniciar a colonização do território. Em 1988, foi observada a presença do primeiro arbusto. Cara, e não é muito tempo, né? A parada começou em 60, em 88, ou seja, né, 28 anos depois, já começou a aparecer um arbusto. E aí ele pergunta, esse fenômeno que rolou aqui, você acha que seria qual resposta, gente? Responde aí pra mim, mostra aí pra mim, mostra. Deixa eu ver, cadê? Anália mandou, José, Fael, né? Olha aí, olha, cadê? Meu Deus, né? O pessoal tá demais. C de Caatinga, é isso aí. Nossa, gente, vocês estão demais. Sucessão ecológica. Mas calma aí. A resposta foi fácil. Sucessão ecológica, olha aí, ó. Sucessão ecológica. Vamos ver se... Acho que deu ruim no meu controle. Aqui, ó, apareceu. Só que eu queria que você me dissesse. Nesse texto que tá aqui, é uma sucessão ecológica primária ou secundária? Fala pra mim. O que tu acha? Manda aí no chat. Manda. Cadê? Cadê a galera respondendo? Essa questão, se tivesse nas opções primária e secundária, qual que tu marcaria? Que a sucessão ecológica tá fácil, porque é o título da aula. Mas é primária ou secundária? Primária. Nossa, muito bom, hein? Tão lindo, gente. Muito bom mesmo, né? Excelente, adorei. E agora, vamos voltar pro quadro, gente? Então, enquanto você fica olhando aqui, deixa eu apagar esse pedaço aqui, tá? Vamos apagar, né? Apaguei. Já o quadro bem limpinho para vocês. Apaguei. Então vamos embora. Vamos ver aqui os... Agora é a parte difícil. O pessoal tá achando que a aula de hoje é uma várzea. Não, agora vai complicar. Vamos ver aqui, ó, os eventos da sucessão. Os eventos da sucessão. Vamos ver? Gente, primeira coisa. O que acontece com a biodiversidade ao longo de uma sucessão ecológica? Essa biodiversidade ela vai aumentando, porque eu vou tendo mais seres. E a gente... Ih, o pessoal estava copiando. Olha aí, ó, o pessoal já está mandando aí, né? Muito bom. Então, olha só, gente. A biodiversidade ela vai aumentando ao longo da sucessão. A gente vai aumentando a estabilidade do clima, a gente vai aumentando a complexidade das teias alimentares. E existe um elemento que aparece bastante nas provas, que é o seguinte. Ao longo da sucessão ecológica, nós teremos o aumento da biomassa. E será que você lembra o que era isso? Biomassa? Biomassa, gente, é a quantidade de matéria orgânica. E como é que isso pode aparecer na prova? Isso pode aparecer através de um gráfico. Então aqui nós temos o gráfico e aqui nós temos o tempo. E eu vou marcar nesse gráfico aqui, gente, três tempos. E de Ecésis, que é a primeira etapa, S de Ceres, que é a segunda etapa, e vou marcar C de clímax. O que acontece com a biomassa ao longo da sucessão?
Lembra que a biomassa é matéria orgânica? E naquela imagem que eu mostrei, que vinha primeiro líquen, musgo, depois apareceu o carvalho. Gente, biomassa é matéria orgânica. A quantidade de matéria orgânica ao longo da sucessão, ela vai aumentando. Só que ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E chega uma hora que ela fica o quê? Constante. Então você vai notar que nesse ponto aqui, que é justamente onde? No clímax, a biomassa atingiu o seu maior valor e ficou constante. Então, se você estiver fazendo uma prova do Enem ou alguma prova de algum vestibular do seu estado, fica tranquilo. Se a biomassa ficou constante e ela está no seu maior valor, é porque você está na fase clímax. Você atingiu o teu auge ali, tu ficou no clímax. Então, clímax, eu tenho biomassa máxima e constante, ela para de aumentar. Ela aumenta nas seses e nas séries. No clímax ela fica estável. Só que por que acontece isso? Porque se você pegar o gráfico da fotossíntese, a fotossíntese é um processo também que vai aumentando aqui, ó. E eu preciso recordar uma coisa com vocês. Quando a gente fala da fotossíntese, o que seria essa desgraça, né? O que seria essa desgraça de fotossíntese? Fotossíntese é uma reação química que eu pego gás carbônico mais água. Isso vai gerar glicose mais O2. A gente vai ter essa aula, tá, gente? E a glicose aqui, ó, é a matéria orgânica. Só que a fotossíntese está muito ligada a um outro processo que é a respiração celular, que pega glicose mais oxigênio e aí forma o quê? CO2 e água. Então, qual é o recado que eu quero dar para vocês? Fotossíntese é uma reação que gera glicose, ou seja, gera matéria orgânica, é produto. E respiração celular consome, ela gasta matéria orgânica, tá? Então, olha aqui, a produção de matéria orgânica ela vai aumentando por conta da fotossíntese. A fotossíntese vai fazendo muita glicose. E essa glicose que sobra vira biomassa, que é a matéria orgânica. Só que olha o próximo gráfico que eu vou desenhar, gente. É o gráfico da respiração celular. E quando a gente chega no clímax, esses dois valores ficam iguais. E aí eu preciso que você pare de copiar, pare, né, de mexer no celular e preste atenção agora em mim. Para, larga a tua mão. Gente, se fotossíntese gera matéria orgânica, que está aqui, e respiração celular consome matéria orgânica, e nesse ponto os dois ficaram iguais, F é igual a R, o que isso vai fazer? Gente, antes do clímax, o gráfico da fotossíntese não está mais alto que o gráfico da respiração? Então, antes da fotossíntese, eu tenho F maior do que R. Então, antes do clímax, eu tenho F maior do que R. O gráfico da fotossíntese é mais alto que a respiração. E o que isso quer dizer? Se a fotossíntese é maior, eu produzo muito mais matéria orgânica do que eu gasto na respiração. É como se você estivesse recebendo um salário, vê se está bom esse salário, de 25 mil reais. Está ganhando 25 mil reais todo mês. Só que você gasta 5 mil reais. Então, a sua produção financeira, né, o que você ganha de dinheiro é 25 e o que você gasta é 5. Porque fotossíntese gera matéria orgânica, pensa que matéria orgânica é o dinheiro. E a glicose aqui, que é a respiração celular, gasta, é dinheiro que vai embora. Se você ganha 25 e gasta 5, está sobrando 20. Então essa quantia que sobra você não guarda, você cria lá a tua poupança, a planta, os seres vivos fazem a mesma coisa. Se ele faz mais fotossíntese do que respiração celular, ele produz muito mais matéria orgânica do que ele gasta. E essa matéria orgânica que sobra, ele acumula, que vira biomassa. E olha só, enquanto F era maior do que R, a biomassa foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Só que no clímax, os dois ficaram iguais. Então a fotossíntese se igualou à respiração. Ou seja, toda a matéria orgânica produzida na fotossíntese, ela vai ser consumida na respiração celular. Não sobra nada. Se você ganha 25 e gasta 25, sobra nada. Por isso que a biomassa ela fica estável. A poupança foi crescendo. Mas se você não gera sobra de dinheiro, cara, estabiliza, fica igual. Então vai ter esse problema aí. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Deixa eu ver as dúvidas de vocês no chat, né? Deixa eu ver. Aumenta a biomassa, sem querer, comunidade clímax.
Muito bem, cadê? Chernobyl secundária, sim. Porque, pô, Amazônia aumenta a biomassa, beleza. Então a galera entendeu isso, né? Entendeu? Que maravilha, fico feliz. E agora eu queria trazer para vocês uma fórmula. Cara, Rodrigo, você virou o VIUG? Tu virou o Glau? Tu mete gráfico e quer manter a fórmula? Quero. Olha a fórmula pra gente acabar a aula. PPL. Rodrigo, é aquele Enem que você fez agora? Não. PPL é igual a PPB menos R. Isso aqui é a fórmula que a gente fecha a aula de hoje. E o que significa PPL igual a PPB menos R? PPB é produtividade primária bruta. Eu dei essa aula hoje cedo numa das minhas turmas, o pessoal falou assim, são pessoas privadas de biomassa. Não, né, lindo? É produtividade primária bruta. E vamos entender esse nome. Produtividade tem a ver com produção. E no caso é produção de matéria orgânica. Primária porque envolve o primeiro nível trófico, que são os produtores. E bruta, lembra que bruto é o tudo que você produz? Diamante bruto é o diamante que não sofreu nenhum desgaste, é o completo. Então, a produtividade primária bruta, ela corresponde à matéria orgânica da fotossíntese. Então, toda a matéria orgânica que a fotossíntese gera numa planta é chamada de PPB. Só que nem toda a matéria orgânica que a planta produz, ela passa para o próximo nível. Por quê? Porque ela gasta matéria orgânica fazendo o quê, gente? A respiração. Então, a fórmula é PPB, que corresponde à fotossíntese, menos o quê? A respiração. E o que sobra dessa diferença a gente vai chamar de PPL. E o que é PPL? Seria a produtividade primária líquida, que é o que sobra. Então o que sobra, gente, é o bruto, que é o total de matéria orgânica que eu produzo, menos os gastos que eu tive com a respiração. Só que eu falei agora há pouco que no clímax a fotossíntese é igual à respiração. Se esse cara daqui, que é fotossíntese, está igual a esse cara aqui, que é respiração, fala pra mim, se esse número é igual a esse, quanto que vai dar essa diferença? É isso mesmo que você está pensando. Se esse número é igual a esse número, vai dar essa resposta que você está pensando mesmo. Vai dar 0. Gente, se a gente mandar aqui um gráfico, que é o gráfico da PPL, a PPL ela vai diminuindo ao longo de uma sucessão, e quando chega no clímax, a PPL vale 0. Ah, Rodrigo, mas o que é isso, PPL? É o que sobra. E o que sobra não permite que a biomassa continue crescendo, porque para crescer tem que ter alguma diferença ali, tem que ter uma PPB maior do que o R, ou seja, eu tenho que gerar mais matéria orgânica do que eu consigo gastar. Aí sobe. E é o que acontece nas SESs e nas séries. Mas quando eu chego no clímax, os dois ficam iguais. A PPL zera e a biomassa fica constante, porque não sobra matéria orgânica. E quando a gente fala de clímax, eu estou falando também de biomas que atingiram esse estágio. Então muita gente fala assim, a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Mentira! Porque quando a gente fala que a Amazônia é pulmão do mundo, muita gente está falando que a Amazônia produz muito oxigênio. De fato, produz. A fotossíntese da Amazônia é grande, produz muito oxigênio. Só que todo o oxigênio gerado na fotossíntese é gasto na respiração. Aí não sobra nada pra gente. Porque todo o bioma que está no clímax, F é igual a R. Ou seja, toda a matéria orgânica produzida é consumida. Todo o oxigênio produzido aqui é consumido aqui, porque são duas reações que têm o mesmo, né, valor. Só que uma está produzindo e está consumindo, então não sobra nada. Então quem seriam os grandes produtores de oxigênio da Terra? As algas que estão nos oceanos, que estão nas etapas iniciais. Porque nas etapas iniciais, F é maior do que R, ou seja, eu gero muito mais oxigênio do que eu gasto. Aí vai dar bonito, aí vai dar certo, né? Ó, Odete mandou. Professor, em uma ilha, tudo foi extinto e surgem espécies primárias e depois outras. Cara, se a ilha foi tudo destruído, eu lançaria primária, tá, Odete? Não sobrou nada, né? Ó, a Luana falou assim, prof, não entendi muito bem isso da fotossíntese da respiração. Fotossíntese é essa reação que gera a glicose, ela vai aumentando. Respiração celular, as células fazem isso para ganhar energia. E ela também vai aumentando.
Só que quando chega no clímax, os dois ficam iguais, estabiliza. E aí não sobra matéria orgânica para a planta continuar crescendo. Por isso que os biomas crescem, atingem o seu tamanho e ficam lá. Eles têm a estabilidade, eles ficam estáveis por isso. Deixa eu ver o que mais temos aí, né? Responde a Luana, né? E o nome da pessoa é monômera. Belo nome em monômera, né? Olha só, ppb é a produtividade primária bruta, é a matéria orgânica sendo produzida na fotossíntese, menos R, que são os gastos de respiração. É mais ou menos assim, ó, isso aqui é tudo que uma empresa produz. Isso aqui são os gastos, por exemplo, com impostos. E isso aqui é o lucro, que é o que sobra. Então, ppb é toda a matéria orgânica produzida pela fotossíntese, porque ela gera matéria orgânica, e o R são os gastos com respiração, porque respiração tira, por isso tem um sinal de menos. E essa diferença dá a ppl, que é o que sobra de matéria orgânica para outro nível trófico, tá? Resolve uma questão, prof. Tem uma bela exclamação ali, né? Que os voadores voavam pela Amazônia. Olha aí, não entendi também essa. Olha aí, mandaram o salário bruto. Então vamos fazer uma questãozinha, né? Pra galera poder ir embora feliz. Pediram, né, Renan? Vamos levar. E o passador voltou, Renan. Ô, Glória. Vamos lá. Então vamos ver aqui. Questão 1, Enem 2020. Plantas pioneiras. Calma aí, antes da gente seguir a leitura. O que seriam plantas pioneiras? Qual é o nível? É Seses, Séries ou Clímax? Pioneiro é o que vem primeiro, então seria Seses. E aí ele manda, né? As plantas pioneiras são as que iniciam um processo natural de cicatrização. Olha que termo lindo, cicatrização. Parece que o desmatamento é uma ferida que você abre na natureza. E a sucessão, ela é a cicatrização. Gostei, é um belo poeta. Processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, tem pequeno porte e crescem muito rápido. Desenvolve-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. O ciclo de vida é curto para se conseguir se reproduzir mais rápido. E aí ele manda, essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo. Primeira coisa, se você colocar plantas, não vai ter folha? Você acha que você vai aumentar a incidência ou vai diminuir a incidência de luz? Gente, se você tiver mais planta, você vai aumentar o sombreamento. Então você tende a diminuir a incidência de luz solar naquele solo. Então a letra A está errada por isso. Agora, letra B, diminuição da absorção de água. Gente, se você tem planta no solo, o que vai acontecer? Você vai... O que você vai fazer? Você vai pegar mais nutrientes do solo. Você vai aumentar a absorção de água daquele solo. Então a letra B está errada. Agora, quando eu coloco uma vegetação, quando uma sucessão ecológica acontece, o que a gente vai visualizar naquele ambiente? Né? A gente vai visualizar que naquele ambiente vai ter um aumento da estabilidade climática. E um dos elementos do clima é a umidade. Pô, a gente falou hoje de clima, por exemplo, semiárido. É um clima que tem baixa umidade, é muito seco. Mas, por exemplo, tem a galera que mora no Amazonas. Quem é o pessoal do Amazonas que está assistindo a gente hoje aqui? Né? Pessoal da região norte, Amazonas, pessoal do Acre, pessoal do Pará, Roraima, né? Essa galera tem um clima que é muito úmido, a umidade é alta. Então, quando a gente tem uma sucessão, tem uma estabilização do clima e a umidade faz parte. Por isso que o gabarito, gente, é letra C, a galera já mandou, né? Com planta, tu acha que a temperatura vai aumentar? Não vai, ela tende a estabilizar a temperatura. E porque a gente também tem temperatura fazendo parte do clima, né? E ele fala assim, ó, pois promovem no solo liberação de oxigênio. Não é, né? Porque a gente sabe que o oxigênio produzido vai ser consumido. Então essa questão aqui do Enem, essa questão de número 1 da prova de 2020, né? O gabarito é letra C. Então, pessoal, deixa eu ficar nesse slide aqui, ó, de encerramento. Tem uma questão de brinde, tá? Então eu me despeço aqui de vocês. Fechamos mais uma aula de ecologia e eu tenho a dizer uma coisa, vocês são sensacionais, tá? Cara, a galera persevera, a galera tá firme aí. Cara, é guerreiro, né? Guerreiro que ficou até esse horário, né? Cara, 9h20 quase da noite. A gente podia estar aí, ó, dormindo, vendo série, eu sei que vocês vêm, mas vocês estão aqui estudando. Então, gente, eu me despeço de vocês. Desejo que vocês tenham uma semana incrível de estudos, tá? Um grande beijo e até quarta-feira que vem.
Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.